Meio-dia e 18 minutos, vamos à sequência do TVC News desta quarta-feira. Apesar de ser o dia do silêncio, o que a gente mais faz é falar. Mas a nossa fala é para informar, para educar e principalmente orientar as pessoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Cristo Luz, estúdios da TV Cultura Santa Catarina, o vice-prefeito de Camboriú, Josias Silva, até para falar, avaliar os resultados. Teve muita mudança que aconteceu nesse ano em Camboriú. Primeiro o trânsito e logo em seguida também na organização dos Gideões Missionários da Última Hora, que é o maior congresso de missões do mundo e que acontece em Camboriú e traz milhares de fiéis que vêm dos seus estados para poder participar do congresso. Boa tarde, vice-prefeito Josias Silva. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os telespectadores da TVC. E realizamos o 40º Congresso Missionário de Missões, Gideões, na cidade de Camboriú, do dia 26/4, se encerrou no dia 5 de maio e estive ali como coordenador, nomeado pelo nosso prefeito, e é uma mudança muito grande na cidade, mas nós já nos tínhamos programado, quando falasse sobre a mudança do trânsito, ela não foi a mudança do trânsito só por causa da festa de Gideões, mas já estava no nosso plano de governo e já estávamos planejando para fazer essa alteração. O Gideões serviu como um teste e quem caminhou, quem andou, entrou na cidade com seus carros, com seu veículo, pôde ver a mudança nesse ano, o trânsito fluindo, a cidade organizada, limpa, e todos visitantes e os próprios moradores da cidade de Camboriú puderam se beneficiar desta mudança. Certo. Vocês também bateram um recorde de arrecadação com os alvarás dessas pessoas, esses ambulantes, esses vendedores que vêm para oferecer os seus produtos durante os dias de festa. Essa arrecadação foi quanto por cento se comparado com a vez passada, que foi 2024? Nós temos 2 pontos para explicar nessa parte da maior arrecadação. É que nós tivemos menos barracas esse ano, foram 100 e poucas barracas, por causa que esse ano o que contribuiu para o trânsito também foi o decreto aonde do meio-fio até o local da barraca tinham que ter 6 metros. Por isso ficou atendimento das pessoas, ficou a calçada livre e o trânsito livre. Com essa organização diminuíram um pouco das barracas porque elas tiveram que ir para espaços particulares. Só que com a diminuição e a fiscalização da cobrança dos alvarás, é que ninguém abria sua barraca, ninguém abriu o seu comércio antes de passar pela Secretaria de Finanças. Essa foi a fiscalização intensa, onde a arrecadação ela aumentou, mesmo diminuindo as barracas. E o recorde que bateu foi que os comerciantes locais esse ano, eles puderam vender o seu produto, eles puderam ficar com o seu comércio aberto. Então, teve benefício nos feirantes que vieram de fora, nos ambulantes, mas também do comércio local. Certo. Agora, esses dados todos, essa aprovação, as mudanças que foram feitas, significa que elas serão fixadas, vão ser daqui para frente permanentes? Sim, nós temos lá o alvará, dando um exemplo aqui dos ambulantes, nós temos o alvará anual. Eles podem tirar esse alvará e ter lá as suas atividades que constam no alvará, que dá a sua liberação. Mas para a festa dos Gideões, vão ser assim, isso foi um marco para nós em 40 anos. Tinha grandes reclamações nos outros anos, que a cidade trancava, que a cidade parava. Nós fechamos algumas ruas só, no dia sábado e domingo, final da festa. Os outros dias, todo o período da festa, tinha o comércio, mas tinha o trânsito fluindo. Então, sempre, esse decreto desse ano foi uma base para os outros anos que virão, e com certeza vai partir dessa base, desse teste que foi feito, para melhorar ainda mais no ano que vem. Certo. Bom, vice-prefeito, o trânsito também é aprovado, né? As pessoas, pelo menos as pessoas que eu conversei, todas dizendo, puxa, foi tudo muito rápido. Em 7 minutos você sai de Balneário Camboriú e chega em Camboriú. É que era uma grande reclamação do trânsito, fora a festa de Gideões, já era uma grande reclamação. Era um desafio para a administração sobre o trânsito de Camboriú.
E lembrando, Saul, que passam nos 10 dias mais de 100 mil pessoas na festa. Então nós temos hoje em Camboriú 120 mil habitantes. Com mais essa população que vem para a festa, ela quase que dobra. Então nós fizemos essas obras, nós fizemos com a cidade, não parou a cidade para fazer essa mudança, e ainda faltava fazer canteiros, sinalizações, agora com tudo pronto. Com esse volume de pessoas na festa de Gideões, fluiu, então agora a gente já pode fazer já estamos tendo o resultado nos horários de pico, que o trânsito de Camboriú foi um quesito, né, em um setor que acertamos no município de Camboriú. Certo. Olha, vice-prefeito, muito obrigado aí pela sua presença, né? O senhor durante um período também ficou como prefeito de forma interina. Como é que foi? Só para fazer o fechamento e a conclusão, o senhor imaginava que um dia ia comandar um município em que nasceu? Para mim foi uma honra, Saul. Eu quero aqui, de antemão, parabenizar o nosso prefeito, Leonel Pavan, por nos dar a oportunidade de uma festa tão conhecida, né, cristã, evangélica, me dá o privilégio de estar como prefeito, né, assumir no dia 1º de maio, no dia do trabalho, e toda a festa de Gideões foi até dia 5 como prefeito. Então quero agradecer essa honra à minha pessoa e me sentir muito honrado em poder comandar o governo por esse dia, e fazer um agradecimento aqui a todos os secretários, seus comandados, todos os servidores, porque nós prestamos não só, né, a festa de Gideões, sim, mas não só a festa, para a cidade, para os moradores, para a comunidade de Camboriú, o melhor serviço que a gestão pública podia oferecer. Muito obrigado, vice-prefeito, pela sua presença aqui. A gente segue acompanhando todos os fatos que acontecem em Camboriú. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito bem, olha, em Camboriú iniciou a campanha do Agasalho 2025. O Grupo do Núcleo Solidário de Camboriú iniciou a campanha Agasalho 2025. Mais de 20 empresas, entidades e órgãos públicos fazem parte do núcleo de ações solidárias que anualmente reúne peças de agasalho para pessoas em vulnerabilidade social. A campanha do agasalho será a primeira ação do núcleo neste ano. Ela já acontece nesses 4 anos de existência do núcleo e ela visa realmente alcançar comunidades vulneráveis que têm necessidade de receber um agasalho, né? O frio está chegando e a gente precisa, de alguma forma, fazer a nossa parte, aquecer corações. E o núcleo tem essa missão junto à campanha do agasalho, que já demos início agora essa semana, e ela se estende até dia 20 de junho. Cada empresa e entidade participante do núcleo é um ponto de coleta, onde a população poderá deixar sua doação de agasalhos, lençóis, roupas infantis e adultos, tanto para homens, tanto para mulheres. Participam da campanha instituições como a Águas de Camboriú, Secretaria de Educação de Camboriú, a PDF e outros. Ao receber as doações, elas são triadas, separadas por tamanho, né, por questão de masculino, feminino e infantil, e elas são destinadas, parte delas, a famílias que essas próprias instituições que fazem parte do núcleo atendem muitas famílias, como, por exemplo, temos o Instituto Rio Alegro, nós temos a APECAM, nós temos a PDF Rota do Bem, que trabalham com famílias carentes. Então, eles já destinam para essas famílias, e parte dessas doações que nós recebemos dos pontos de coletas, eles vão para assistência social, que destina, então, baseado num cadastro que tem de pessoas vulneráveis no município. O grupo, que se encontra mensalmente, promove todos os anos um calendário de ações pensando em todos os moradores, dos mais novos à melhor idade. Além da campanha do agasalho, a entidade também promove atividades como o Dia das Crianças e o Natal Solidário. Lembrando que é importante que as pessoas que façam a doação tenham a empatia, né, de doar algo que realmente seja útil a outra pessoa, para que, como se ela mesma fosse receber, ter esse olhar, né? Então, nós estamos pedindo a colaboração de todos, que, se possível, já traga uma peça limpa, contribuam, né, com a campanha, que vai facilitar a nossa entrega para as famílias que necessitam. Nós desejamos que quem receber as doações tenha sucesso no que vai receber, mas isso tudo depende de quem está doando. Então, doar tem que ser aquilo que você usaria e não aquilo que não dá mais para usar. E um surto de dengue preocupa as autoridades de saúde em Itajaí. Itajaí vive um momento de alerta com o avanço da dengue. Em 2025, o município já contabiliza mais de 1.000 casos confirmados e ultrapassa 8.000 notificações suspeitas. Os bairros Dom Bosco e São Vicente lideram os registros. Nesse momento, Itajaí passa por uma epidemia de dengue, como aconteceu o ano passado, mas um número menor de casos de dengue. Nós temos uma redução muito grande. O ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos com mais de 30.000 casos confirmados de dengue. E atualmente nós temos 1.119 casos de dengue.
Estamos em epidemia, o mosquito está circulando na nossa cidade, nós temos a transmissão da doença. A Secretaria de Saúde intensificou os mutirões de combate ao Aedes aegypti. Além das visitas casa a casa, a cidade também voltou a aplicar o fumacê em áreas críticas. Aqui no bairro Dom Bosco, o mais afetado até agora, a prefeitura alerta para os riscos de criadouros em terrenos baldios e casas fechadas. Os moradores também têm um papel essencial na prevenção contra o foco do mosquito. Quem apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas na pele, deve procurar a Central de Atendimento à Dengue, que funciona 24 horas no Hospital Marieta. Bom, aqui na tela da TVC, a Bianca Robles, a jornalista, já traz outras informações. Os olhos da Bianca estão em Balneário Camboriú, porque tem a vacinação aberta para a população, e também lá no Vaticano, na Capela Sistina, onde está acontecendo. Já começou o conclave ou vai começar? Boa tarde, Bianca Robles. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, muitos assuntos aí nesta quarta-feira, né? Vamos começar então falando aqui de Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú foi uma das pioneiras, né? Uma das primeiras cidades a liberar então a vacinação contra a gripe para todo o público, né? Então, a partir de hoje, quem quiser pode ir se vacinar contra a gripe nos postos de saúde aqui em Balneário Camboriú. E também vale lembrar que no sábado vai acontecer o dia D de vacinação contra a gripe, né? O dia D que já está acontecendo todo mês, né? Um final de semana, né? Um sábado. Todas as unidades básicas de saúde ficam abertas das 8 horas da manhã às 5 horas, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, para então toda a população ter ali os serviços de atendimento, né? Do posto de saúde. Então, neste sábado, dia 10, todas as unidades básicas de saúde aqui de Balneário Camboriú vão estar abertas das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para vacinação. E vale lembrar, então, aproveitar este período, né? Nós já estamos aí com a temperatura caindo, então o frio já está chegando. Então vale aproveitar e se vacinar e se proteger contra a gripe, né? Lembrando que a vacina disponível protege contra 3 influenzas, né? A H1N1, a H3N2 e a influenza B. Então, quem está aí, corre, já aproveita se vacinar, porque os postos de saúde estão abertos. E também tem as salas de vacinas que ficam abertas até às 8h30 da noite na segunda-feira da UBS Central e na quarta-feira da UBS das Nações. Então, se você é de outro local, de outro posto de saúde, de outro bairro, mas a segunda-feira só pode depois das 5 horas da tarde, pode ir na UBS Central que você consegue se vacinar. E na quarta-feira a mesma coisa, só que na UBS das Nações. Agora mudando um pouco e falando então sobre o conclave, né, a escolha aí do novo Papa, vai acontecer, né, já iniciou todos os preparativos hoje, então, pela manhã, quando aconteceu uma missa que dá início, então, ao conclave. Essa missa aconteceu na Basílica São Pedro, na Capela São Pedro, e depois, então, né, os cardeais fizeram a sua procissão até a Basílica para fazer, então, a sua reunião e se reunirem ali para iniciar os votos, iniciar toda a votação, que hoje acontece apenas uma votação, mas a partir de amanhã passam a ter 4 votações ao dia, até que seja então escolhido o novo Papa. E claro, nós vamos ficar aí de olho quando vai sair essa tradicional fumacinha branca ou preta para a gente saber se temos ou não o novo Papa. Vale lembrar que são 133 cardeais aptos a votar, né? Eles têm que ter menos de 80 anos e nós temos aí 7 brasileiros participando, então, do conclave da escolha do novo Papa. Quem sabe aí podemos ter um Papa brasileiro, né, Saul? Olha, aguardamos, né? Vamos ver o que vai acontecer quando a fumaça branca aparecer, né? Obviamente, logo depois, o comunicador do Vaticano vai até aquela janela e comunica, né? Com aquela frase muito famosa, Habemus Papa. Muito obrigado por essas informações, um abraço para você. Boa tarde, Bianca. Muito obrigada, Saúl. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Certo. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, Camboriú reinaugura, entrega novamente para a comunidade a unidade de saúde do Conde Vila Verde, o comentário político de Joel Rosa e também a previsão do tempo.